E aí, galera da Escola do Vestibular! E aí, galera, como é que vocês estão? Belezeira? Tudo em cima, embaixo, do lado do outro? Tranquilo? Relaxadão aí na tua casa, no teu celular, no teu tablet, no teu computador, vendo aí a sala sulfite aqui? Como é que você está? Espero que você esteja bem, tranquilo, sossegado, preparado para mais uma aula, preparado para colocar mais um tijolinho na sua estrada, no seu caminho, rumo à universidade. Tamo junto, irmão. É nozes. Nós aquele vai ser, né? Que merda. Então, espero que você esteja bem. Na aula passada, fofos, a gente falou sobre o equilíbrio do ponto material, né, de um corpo com dimensões desprezíveis. Hoje a gente aprofunda nessa parada falando do equilíbrio do corpo extenso. O corpo extenso, pessoal, é aquele corpo em que a gente não pode desprezar o seu tamanho, as suas dimensões. Essa parte é importantíssima na física, porque ela trata justamente de como manter as coisas paradas. No caso de um engenheiro civil, por exemplo, é importante ele saber as condições de uma coisa ficar parada. Alguém já viu uma ponte andando por aí? Nunca, né? Então, é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, logicamente de forma simplificada, se for comparado com as engenharias, mas é bem da hora. Para isso, a gente precisa definir uma grandezazinha nova, que é o que nós chamamos de momento de uma força, ou torque de uma força, tá? É importante saber que está referido à força, é o torque, o momento de uma força, tá? Essa grandeza, ela mede a capacidade que essa força tem de produzir uma rotação. Quanto maior for o torque, maior é a capacidade dessa força produzir rotação. Então, vamos lá. Aqui, ó, suponha que a gente tenha uma barra, né, homogênea, bonitinha. Esse ponto aqui que o Ganso colocou, nós costumamos chamar de polo. É o ponto em torno do qual esse corpo pode ou não sofrer uma rotação. Eu vou aplicar uma força qualquer aqui, F, de uma forma assim, tombadinha, de forma generalizada. Nem sempre vai estar assim, na realidade, normalmente ela vai estar perpendicular ao corpo, normalmente, não é sempre. E aqui eu vou colocar a linha de ação dessa força. Isso aqui, ó, é a linha de ação dessa força. Nada mais é do que a direção em que ela está agindo. Certo, pessoal? Essa daqui, ó, é a linha de ação da força. Essa menor distância entre a linha de ação da força e o polo, que deve ser medida assim, a menor distância, é o que a gente chama de braço do momento. Belezeira? Eu vou representar pela letra D, tem alguns materiais que representam pela letra B de braço, mas enfim, é uma parte importante. O momento de uma força, ele é definido por essa relação aqui, ó. É o produto da intensidade dessa força vezes o braço do momento, podendo ser positivo ou negativo. Como assim, Ganso? Ganso, professor Ganso, menino Ganso, sou eu, sou eu. Como assim positivo ou negativo? O lance é o seguinte, galera, é uma coisa de convenção. Dependendo do jeito que você aplica a força, ela pode produzir uma rotação no sentido horário ou anti-horário, dependendo do jeito que você aplica essa força. Esse sinal se refere justamente a esse sentido de rotação. Por definição, quando a gente aplica a força e ela tende a fazer o corpo rotacionar no sentido anti-horário, a gente atribui o sinal positivo. É uma convenção, tá? Anti-horário. Aí o torque é positivo. Se porventura a gente aplicar a força e ela tende a fazer a rotação ser no sentido horário, aí o torque é negativo. É uma convenção que a gente adota para se referir ao sentido de rotação que essa força pode ocasionar.
Tem dois comentários importantes que você tem que anotar aí, além da sua ferramenta. Aqui, ó, o momento não tem uma unidade especial. É o produto da unidade de força e a unidade de comprimento, que é metro. Então vai ficar newtons vezes metro. Anota aí, o momento ou torque de uma força é dado em newtons vezes metro. Esse F é a força, esse D é o braço do momento. E aqui estão os sinais. Se essa força estiver aplicada sobre o polo, pessoal, ela não gera momento. É como você tentar empurrar uma porta na dobradiça dela. Você não vai nem abrir nem fechar essa porta, né? Então, o torque é nulo. Apesar de ter a força, o momento, o torque, é nulo. A capacidade que ela tem de produzir a rotação é nula, se for aplicada sobre o polo. E se a linha de ação também passar pelo polo, ela pode estar aplicada em qualquer outro ponto do corpo extenso. Se a linha de ação passar pelo polo, o torque é nulo também. Imagine se essa força tivesse sido aplicada dessa maneira, eu puxando essa barra desse jeito. É igual eu pegar a porta e puxar ela. Ela não vai rotacionar. Você pode arrancar a porta, ela pode transladar, mas rotacionar ela não vai. Então nessas duas condições o torque é nulo. E isso é importante porque às vezes isso nos ajuda a resolver alguns problemas. Fechou? Falando em problema, falando em exercícios, nós vamos fazer um exercício agora que será muito útil para a compreensão desse conceito. Vamos lá. Primeiro exercício diz assim, pessoal. É da FAMERP. Uma barra homogênea. Essa palavra homogênea ela é importante. Eu vou contar para vocês em breve. De forma paralelepípedo, em forma de paralelepípedo, tem uma massa de 8 quilogramas. Essa é a massa desta barra. E comprimento de 60 centímetros. Comprimento, e aí, beleza? Nossa, que lixo. 60 centímetros. É sustentada em suas extremidades pelos apoios X e Y, como na figura 1. Então você vê a figura 1 aí na boa. Um objeto que é de massa 6 quilos, eu vou anotar aqui massa 6 quilos, e dimensões desprezíveis, é colocado sobre a barra, distando 20 centímetros da extremidade X. Então a distância desse Q até o X é de 20 centímetros. Fechou? Vamos lá. Considere a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine, são dois itens, o item A e o item B. No item A, ele pede as intensidades das forças exercidas em Newton pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra na situação da figura 1, quando só a barra está aí sobre os apoios. E item B, a intensidade das forças exercidas em newtons pelo apoio X e pelo apoio Y sobre a barra na situação descrita na figura 2, que é quando coloca-se o corpinho Q aí na parada. Beleza? Então vamos lá. Nós vamos resolver os dois itens de forma bem simples e pontual. No primeiro caso, galera, a gente tem esse desenho aqui, né? Você deve se lembrar. Aqui você tem simplesmente a barra apoiada aqui nos apoios X de Xuxa e Y de Yuri. Sei lá. Eu não falei para você que a barra sendo homogênea era uma informação importante? Por que é uma informação importante? Porque quando a barra é homogênea, pessoal, a gente pode considerar, deve considerar, que o seu peso está concentrado bem no centro geométrico, que coincide com o centro de gravidade desta barra. Então, o peso da barra vai estar exatamente aqui no meio da barra. Beleza? Aqui a gente tem a normal NX, que é o apoio no ponto X, e a normal NY, que é o apoio no ponto Y. Tá? Nesta situação, a gente deve prever, a gente deve sacar que o fato da barra ser homogênea, não é por exemplo, eu vou dar um exemplo de um corpo que não é homogêneo, uma vassoura. Você não pode segurar no meio da vassoura que você não vai equilibrar ela. Você tem que buscar um outro ponto para equilibrar. No caso de uma barra prismática, homogênea, bonitinha, a distribuição da massa é idêntica por todo o comprimento dessa barra. Portanto, nós podemos e devemos considerar que o peso dessa barra está exatamente no seu centro geométrico.
Então aqui bem no meio da barra, 30 centímetros para lá, 30 centímetros para cá, certo? Isso deve nos levar à conclusão de que essa normal NX e essa normal NY, elas têm o mesmo valor, a mesma intensidade, tá? Então, NX é igual a NY, que eu vou chamar simplesmente de N, de normal. Belezeira? Muito bem. Então, vamos lá. Neste caso, fofos, a gente não vai precisar de usar o momento, o torque da força. Basta a gente usar a primeira condição de equilíbrio, que é a resultante nula. Então, para a resultante das forças ser nula, o que a gente deve impor? Que a soma das normais para cima, 2N, tem a mesma intensidade do peso da barra vertical para baixo. Observe que não há forças na horizontal, só tem forças na vertical. Beleza? Então aqui fica fácil. 2 vezes N é igual ao peso, que é 8 vezes 10. 8 vezes 10 é 80, dividido por 2. Cada uma das normais ali, NX e NY, tem uma intensidade de 40 newtons. Não confunda esse N de normal com a unidade newtons, tá? É bem comum essa confusão e não pode acontecer. Ok? A Graça, o que tem de diferente da primeira aula, então? Nesse item nada, amiguinho. É isso aí, percebeu, né? Aguinha. Tá muito quente hoje. Muito bem. Agora nós vamos para o item B. O item B, pessoal, ele vai nos levar à condição de equilíbrio para que não ocorra a rotação. Qual é a condição de equilíbrio para que não ocorra a rotação? Para que um corpo não rotacione em torno de um ponto. Essa condição é de extrema importância. Vou colocar aqui para vocês, ó. Para não ter a rotação, qual é a condição que a gente deve impor? São várias forças que agem no corpo. A somatória do momento dessas forças, a somatória em torno de um ponto que eu vou chamar aleatoriamente de ponto O, que é o polo, deve ser nula. Essa é a condição para que não ocorra a rotação. Rotação, Gus, ai meu Deus do céu, que lixo. Olha só, essa é a condição. Então, de todas as forças que agem no corpo, nós devemos determinar o momento dessas forças e a somatória desses momentos deve ser nula. Aí não ocorre a rotação. Beleza? Essa é a condição que nós vamos precisar impor no item B de bola, né? No item B de bola, a gente coloca um outro corpo, que é o Q, em cima dessa barra, beleza? E a figura fica mais ou menos assim, a 20 centímetros da posição X. Aqui tá, eu coloquei a figura no começo, vou repetir ela aqui porque eu vou precisar dela. Aqui ó, é X e Y, e aí a gente coloca aqui o corpinho Q. A 20 centímetros ali do ponto X ali, beleza? O que isso muda? Isso muda porque desequilibra o negócio. As normais não vão ser mais de mesma intensidade, certo? Não vão ser mais de mesma intensidade, porque tem um outro corpo ali. Se esse corpo fosse colocado bem no meio, elas teriam a mesma intensidade entre si, não mais 40 newtons, mas teria a mesma intensidade. Só que o corpo está um pouquinho mais perto de X. Então, do nosso senso comum que acerta nesse momento, de fato a normal NX tem que ser de maior intensidade que NY, já que o corpinho está mais perto daquele ladinho lá. Quem já brincou de gangorra algum dia, manja, gangorra, já deve ter estudado isso daí sem querer. Você está com uma pessoa que provavelmente tem uma massa maior ou menor que a sua, você tem que ajustar a posição para conseguir equilibrar. Senão, o mais fofinho, uma massa maior, vai fazer com que desequilibre essa parada. Então, esse é o lance. Vamos agora colocar as forças que agem na barra, especificamente na barra, beleza? Então eu vou destacar a barra aqui, e vamos lá. NX e NY são as normais, que são as incógnitas, né? Eu vou colocar aqui, ó, NX, beleza? NY, aqui, são as normais.
bem no meio da barra, tem o peso dela. Então eu vou colocar aqui o peso da barra. Essa distância daqui até aqui e daqui até aqui, como a barra é homogênea, vale 30 centímetros e 30 centímetros. Por que 30 centímetros e 30 centímetros? Ora, foi dito no enunciado que a barra tem 60 centímetros. Como ela é homogênea, o peso deve estar bem no meio da barra. Então, 30 para lá, 30 para cá. Beleza? E a força que o corpo aplica na barra tem a mesma intensidade do seu peso. Então, eu vou colocar aqui peso do corpo. PQ. Aqui, ó. Peso do corpo. Que não é de corpo, né, mano? Burro. Ai. E pelas informações, essa distância daqui até aqui é 20 centímetros e, portanto, aqui é 40 centímetros. Beleza? Tudo bem? Maravilha. Galera, são duas incógnitas, a NX e a NY. Então, eu vou precisar dar um jeitinho de ter duas equações. Mas aqui a gente tem uma gambiarra, tá? Uma gambiarra que a gente tem que fazer. Há pouco eu disse para vocês que quando a gente considera uma força no polo, o momento, o torque dela é nula. Como eu tenho duas forças aqui que eu não sei o valor, e eu posso escolher o polo, eu vou colocar o polo exatamente sobre uma dessas forças, que aí o torque é nulo. Vem comigo, olha qual que é a jogada. Eu vou considerar o polo, o ponto em torno do qual eu vou estudar a condição de rotação, eu vou colocar aqui. Belezeira? E vou chamar esse ponto aqui de ponto O. Para que não tenha rotação, a condição é que a somatória dos momentos em torno do ponto O deve ser nula. Beleza? Quais as forças que agem no corpo? Olha lá no desenho. NX, NY, PQ e o peso da barra. Certo? Massa. Nós teríamos 4 torques, 4 momentos. No entanto, o momento da NX é nulo, porque ela está sobre o polo. Beleza? Vamos lá. A força peso. Essa força peso do corpinho Q. Se a barra está sendo considerada aqui o polo, essa força peso Q tende a fazer a barra girar no sentido horário, certo? Se é no sentido horário, o torque da força peso de Q é positivo ou negativo? Volta lá na sua caixinha de ferramentas. Olha lá, sentido horário, negativo. Então vai ficar menos o peso de Q vezes a distância da linha de ação até o polo, que vale 20 centímetros. Aqui a gente pode usar em centímetros, porque estando todas as medidas em centímetros, corta a unidade. Se você tem dúvida, use em metro, porque você não erra nunca. Tá? Muito bem. O peso da barra tende a fazer essa barra girar no sentido horário ou anti-horário? Você segura a barra aqui, peso puxa aqui, tende a fazer rodar no sentido horário. Então também é negativo. Menos peso de P, menos peso da barra, vezes a distância da linha de ação até o polo, que vai dar 30 centímetros. Beleza? Já a NY, que está assim, se você segurar a barra aqui e a força estiver assim, ela tende a fazer a rotação ser no sentido anti-horário. Então vai ficar mais NY vezes. Qual a distância da linha de ação até o polo? 60 centímetros, que é o tamanho todo da barra. Para que não ocorra a rotação, para que essa barra não rotacione em torno do ponto O, a soma deve ser nula. Então aqui eu igualo a zero. Fechou? Maravilha? Massa, né? Então vai. Agora vamos lá. O peso do corpo Q, a massa do corpo Q era de 6 quilos, certo? Então vai ficar menos 6 vezes 10 vezes 20, ok? Aqui vai ficar menos 8 vezes 10, que é o peso da barra aqui. É da barra vezes 30. E aqui fica NY vezes 60,
igual a zero. Sendo NY a intensidade da força normal aqui no ponto Y. Fechou? Bora lá. Então aqui vai dar 20, 200, 200 vezes 6, menos 1.200. 30 vezes 10, 300, 8, 16, 24. Então vai dar 2.400. Mais 60 vezes NY, igual a zero. Aqui vai dar 3.600, negativo passa para lá. NY, 60 NY é igual a 3.600, certo? O NY vai ser 3.600 dividido por 60. Então, a normal NY vai dar 60 newtons, certo? 60 newtons. Maravilha? Então, essa é a intensidade da componente normal ali de apoio no ponto Y. Nesse cutelo aqui, né? Os caras chamam esse daí de cutelo. Sei lá por quê. Mas enfim, tá aí. Então essa é a primeira parte, com a condição de equilíbrio da rotação. Agora eu pego a outra condição. Qual é a outra condição? Para que não ocorra translação, nem para a esquerda, nem para a direita, né? Nem para cima, nem para baixo. A condição é a que a gente já aplicou no item A e que a gente aplicou na semana passada, eu trouxa, na aula passada, que é a somatória das forças resultante, a resultante das forças é nula. Então se a gente somar, né, ó, para não ter a translação, vamos anotar, para não ter a translação, o que tem que acontecer, amiguinho? A resultante das forças tem que ser nula. Sérgio? Sérgio. Beleza. Então, ó, temos duas forças para cima, NX mais NY, e temos duas forças na vertical para baixo, que é o peso da barra mais o peso do corpo Q. Agora a gente tem a intensidade da normal NY, então a gente não precisa se preocupar, certo? Só temos uma incógnita, que é NX. Então bora lá, NX mais NY, que eu acabei de calcular, 60 newtons, vai ser igual. Eu já vou colocar os pesos aqui, tá, pessoal? A barra tem 8 kg, então 80 newtons de peso. O corpo que tem 8 kg, então, 6 kg, então, 60 newtons. Então, passo 60 para lá, vai se empregando, o NX vai dar 80 newtons. Como eu comentei com os senhores há pouco, o que eu falei sobre a intensidade da NX e da NY? Que a NX deveria ser um pouco maior ou maior do que a NY, porque o corpo aqui está um pouquinho mais perto do NX. Se eu trouxesse para cá um pouquinho, dependendo da posição, essas normais mudam de intensidade. Belezeira? Mas sempre levando em consideração que não ocorre a rotação. Esse exercício explora bem essa parada. A dica é escolher um ponto onde é o polo, e que a força esteja lá, uma força que você não conhece. Se você pegasse outro ponto qualquer e fizesse isso, pessoal, ia dar certo. Mas você teria que montar uma primeira equação e depois, com essa condição, montar a segunda equação e fazer um sistema de equações. Dessa maneira, creio eu que seja mais simples, mais fácil, mais direto e menos complicado para você resolver a parada. Certo? Então aqui está a condição de equilíbrio, as duas condições. Para que não ocorra translação, a resultante das forças deve ser nula. Para que não ocorra a rotação, a somatória dos torques, dos momentos das forças, deve ser nula, a somatória. Belezeira? Estabelecer essa condição, bora lá, maravilha. Pega os exercícios que eu deixei aí na descrição da parada, né? Vai com fé, eu já coloquei ali para daqui para de lá. E tamo junto, galera. Até a próxima aula, valeu?